Olá, muitos me têm perguntado sobre a união estável, né? O que caracteriza uma união estável e se é possível ter duas uniões estáveis simultâneas, concomitantes. Fazer a pergunta é óbvia em razão do caso do apresentador famoso. Eu não posso comentar o caso, mas eu posso tratar da união estável. Então vamos lá, o que é uma união estável? A união estável é uma união pública, contínua e duradoura entre duas pessoas com o objetivo de construir família. Então a união estável tem um lado objetivo e um lado subjetivo. O lado objetivo é ser público, contínuo e duradouro, e o lado subjetivo, quer dizer, que depende da vontade do sujeito, é o objetivo de construir família, é você querer constituir família. Por isso é que os contratos de namoro, em algumas situações, têm que ser levados em consideração, porque ali está declarado que não há objetivo de constituir família, mas isso é uma outra situação, né? Uma outra questão que a gente pode responder mais tarde. Mas presentes essas quatro características, se encontra também a união estável, né? É possível ter união estável simultânea, né? Qual seria a minha resposta óbvia? As pessoas falam não, em razão do princípio da monogamia, né? Eu entendo que monogamia não é um princípio, monogamia é um valor, né? Se eu quiser ser monogâmico, eu assim o serei. Se eu não quiser, eu não serei. E o Estado não tem que ter ingerência sobre a área da vontade do indivíduo, né? A forma como eu atuo para buscar a minha felicidade, né? É possível mais de uma união estável simultânea, então? Tem o princípio de direito que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude da lei. Ora, se eu não sou obrigado a fazer nem deixar de fazer nada em virtude da lei, a lei tem que impor obrigatoriamente a necessidade de eu não ter união estável simultânea. Ela faz isso no casamento. Faz isso no casamento no artigo 1521, inciso 6, que diz que não podem casar as pessoas casadas. Então, tudo aquilo que não consta na lei, as pessoas podem fazer. O artigo 1723 do Código Civil, que trata da união estável, ele não impede que uma pessoa com uma união estável tenha outra união estável. Ele impede, sim, que uma pessoa casada tenha uma união estável, a não ser que seja separada de fato do seu cônjuge. Então, uma pessoa divorciada, uma pessoa casada não pode ter união estável, concomitante com o casamento. Mas esse impedimento não existe para quem tem união estável. É importante a gente destacar o seguinte: união estável não é casamento. União estável há de ser protegida como entidade familiar, segundo a Constituição Federal, da mesma forma que o casamento é protegido. Mas não podemos confundir união estável com casamento. Então, sim, eu acho que é possível ter uma união estável concomitante. Acho que é possível você ter duas uniões estáveis, desde que prove nas duas a existência dos quatro elementos que eu trouxe. Questão delicada fica no que concerne a união estável homoafetiva, porque ainda tem-se muito preconceito na sociedade e pessoas que exercem determinadas funções não gostam de demonstrar ou não se sentem confortáveis em demonstrar a sua sexualidade. Em razão disso, as uniões estáveis homoafetivas, muitas vezes, elas são restritas aos grupos de amigos e ao grupo familiar dos indivíduos. Isso faz com que ela não seja pública de forma alguma. Ela continua sendo pública. Ela continua pública naquele meio que o casal convive. Para aquelas pessoas, aquele par se apresenta como um casal. Então, não precisa de aparecer em fotos no restaurante, tendo vida pública, dando um beijo no parque, no companheiro, né? A união estável, ela não precisa de ter essas demonstrações de carinho e afeto em público, desde que um grupo restrito de pessoas, ou um grupo amplo de pessoas, saibam da existência da união estável. Bom, se houver alguma dúvida com relação ao caso, pergunta, entre em contato comigo, que eu me coloco à plena disposição para responder. Muito obrigado.